A energia transborda entre os 172 competidores reunidos na linha de largada da Ultramaratona de Gansu, na área geológica nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, na China. Corredores experientes e amadores aguardam ansiosos pelo início da prova de 100 quilômetros que cruza montanhas e vales. Enquanto se aquecem para a corrida, eles não imaginam o horror que os aguarda naquele dia fatídico de 22 de maio de 2021. Era um dia frio e nublado, e o caminho à frente era longo. Eles estavam participando de uma ultramaratona de 100 quilômetros. Eles esperavam dificuldades, esperavam ser levados ao limite. Muitos talvez duvidassem se conseguiriam completar o percurso inteiro. Mas nenhum deles estava preparado para como a corrida realmente terminaria, com ninguém cruzando a linha de chegada e 1 a cada 8 competidores morto pelo caminho. Uma ultramaratona é qualquer corrida a pé mais longa que a maratona tradicional de 42 quilômetros. A maioria das ultramaratonas tem pelo menos 50 quilômetros, mas muitas são bem mais longas. As corridas podem durar vários dias, cobrindo distâncias de centenas de quilômetros. E além das distâncias incríveis, elas geralmente ocorrem em terrenos desafiadores, regiões montanhosas, áreas desérticas ou percursos que exigem atravessar rios e riachos. O percurso da Ultramaratona de Gansu, realizada anualmente na China desde 2018, era considerado desafiador, mas não estava entre os mais extremos. Com 100 quilômetros de extensão, serpenteava por terrenos rochosos e montanhosos da área geológica nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo. A maior parte do percurso era totalmente desprovida de árvores e muito exposta. Em alguns trechos, os corredores precisavam escalar pedras e subir encostas íngremes com as mãos. Dada a distância e o terreno, era esperado que a maioria dos participantes levasse pelo menos 20 horas para completar a prova. Quem chegasse ao fim receberia um prêmio de 1.600 yuan. Havia vários pontos de parada ao longo do trajeto, checkpoints onde os corredores podiam descansar e, às vezes, pegar suprimentos. No checkpoint 6, por exemplo, havia um ponto de troca de roupa, primeiros socorros e reabastecimento. Outros checkpoints, no entanto, ofereciam pouco mais que caixas com garrafas d'água. Participaram da corrida 172 corredores, entre profissionais e amadores. O único requisito era ter completado uma ultramaratona similar anteriormente. Muitos já tinham feito várias. Entre os atletas de destaque estava Liang Jing, de 31 anos, campeão de ultramaratonas conhecido como General Liang, entre os colegas, devido ao seu histórico impressionante, incluindo uma vitória em uma ultramaratona no deserto de Gobi em 2018. Outro favorito era Huang Guanjun, de 34 anos, campeão da maratona nos Jogos Paralímpicos Nacionais da China em 2019. Após um erro médico na infância, ele tinha audição limitada e era mudo, mas mesmo assim era um corredor de longa distância extremamente talentoso. A maioria dos corredores chegou à região 1 ou 2 dias antes do início. Ficaram hospedados em vilarejos próximos à entrada da área geológica. Quando os corredores fizeram o check-in, o clima estava agradável, quente e ensolarado, com poucas nuvens no céu. Era o cenário perfeito. Quase todos tinham enviado suas mochilas com roupas e suprimentos extras ao checkpoint 6, onde poderiam pegá-las caso necessário. Com o tempo bom, muitos optaram por deixar suas roupas de frio dentro dessas mochilas. O único item obrigatório era uma manta térmica compacta. Os corredores também receberam dispositivos de GPS com botão de emergência, mas poucos acreditavam que precisariam usá-los. No dia da corrida, 22 de maio, o clima mudou. Estava bem mais frio. Às 9 horas da manhã, quando a corrida começou, a temperatura estava em torno de 7 graus, e muitos estavam de shorts e camisetas, tremendo visivelmente. Ainda assim, ninguém se alarmou. Esperavam esquentar com o esforço
e achavam que o clima poderia melhorar. Os organizadores não haviam alertado sobre condições extremas. O sentimento predominante era a empolgação, mas à medida que os corredores subiam as colinas e passavam pelos primeiros checkpoints, a temperatura caiu ainda mais, e com o vento, parecia quase congelante. A chuva começou, seguida de granizo e chuva congelante. Névoa densa cobriu o local, e fortes rajadas de vento atingiram os corredores na trilha exposta. O trecho entre os checkpoints 2 e 3 era um dos mais íngremes e expostos. Quando os primeiros corredores chegaram lá, vento e chuva intensos dificultavam a visibilidade, e muitos marcadores da trilha tinham sido levados pelo vento. Não havia equipes ou orientadores nesse trecho. Os corredores estavam sozinhos. Com o clima cada vez mais severo, alguns decidiram voltar. Outros seguiram em frente, na esperança de encontrar abrigo adiante. Mas quanto mais avançavam, pior o clima ficava. Às 11h50, o primeiro corredor apertou o botão de emergência do GPS. Não teve resposta. Outros começaram a usar celulares para pedir ajuda. Muitos postaram no grupo do WeChat da corrida, com fotos de si mesmos encolhidos nas montanhas. Mas naquela parte mais remota, quase não havia sinal de celular. Algo que os organizadores não sabiam e os corredores não previram. Isso significava que quem mais precisava de ajuda não podia pedi-la. A situação se tornou desesperadora. Corredores usaram as mantas térmicas obrigatórias, mas elas foram levadas ou rasgadas pelo vento. Mesmo as que permaneceram intactas, ofereciam pouca proteção contra o frio e a chuva. Muitos se abrigaram atrás de pedras ou em cavernas. Alguns se agruparam para se aquecer. Outros desmaiaram, com hipotermia. Os organizadores contrataram uma empresa chamada Blue Sky Rescue, especializada em resgate e primeiros socorros. Mas estavam preparados apenas para resgatar um corredor por vez, não dezenas em perigo. Conseguiram salvar 18 corredores, mas muitos ainda estavam presos. Pediram reforço aos serviços de emergência. Enquanto bombeiros iam até o local remoto, um fazendeiro local chamado Zhu Keming encontrou corredores em sofrimento. Ele estava no meio do mau tempo cuidando de suas ovelhas e ficou surpreso ao ver estranhos em roupas leves, alguns em estado crítico. Levou 6 corredores para uma caverna, acendeu uma fogueira e voltou para procurar mais. Mas os 3 seguintes que encontrou já estavam mortos. Ele teve que se abrigar por algumas horas, e assim que o clima melhorou, desceu até conseguir sinal de celular e ligou para um contato em um vilarejo próximo. Os moradores de Changsheng já haviam percebido que algo estava errado, mas tinham sido informados apenas de que alguns atletas precisavam de suprimentos. O alerta de Zhu os fez perceber a gravidade da situação. Cerca de 50 moradores reuniram suprimentos e subiram até o checkpoint 3 para ajudar. Chegaram antes dos bombeiros e, com conhecimento da região, ajudaram os socorristas, que, mesmo com equipamentos modernos, se perdiam com frequência e tinham dificuldades com o terreno. No dia seguinte, o resgate foi encerrado. 21 corredores morreram e muitos outros foram hospitalizados. Apenas 4 conseguiram chegar ao checkpoint 4. Os demais ficaram presos pelo clima, voltaram ou morreram. A tragédia tirou a vida de atletas profissionais e amadores. Inclusive, Liang Jing e Huang Guangjun, ambos morreram por hipotermia, apesar da experiência e preparo físico. Uma maratonista até chegou a gravar um vídeo dizendo estar bem, apesar da chuva e do vento frio congelante, pedindo para não se preocupar com ela, já que levou em sua mochila roupas extras como um casaco e meias térmicas, mas que presenciou pelo caminho muitas pessoas sofrendo com a hipotermia durante a ultramaratona. Após essa tragédia sem precedentes, houve forte crítica à falta de planejamento de emergência.
Os organizadores não colocaram pessoal nos trechos mais remotos, não previram clima extremo e não exigiram equipamentos de sobrevivência adequados. A corrida foi organizada pelo governo local, com apoio da administração da área geológica e executada por uma empresa de marketing esportivo. O foco era promover o turismo e a economia local. 5 responsáveis foram acusados de negligência e sentenciados à prisão, com penas de até 5 anos. Além disso, qualquer evento esportivo sem normas nacionais de segurança foi suspenso até que tais normas fossem criadas. Nos anos seguintes, padrões de segurança foram estabelecidos para ultramaratonas na China e em outros países. Agora, em muitos lugares, é obrigatório que organizadores façam planos para clima extremo e exijam que os competidores levem equipamentos básicos de sobrevivência. Com essas novas medidas, as maratonas e ultramaratonas voltaram a crescer na China. Hoje, há dezenas de provas pelo país, todas organizadas com base nas lições aprendidas com a tragédia da ultramaratona de Gansu, em 2021. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe com seus amigos. E se não quiser perder mais histórias como essa, não deixe de ativar as notificações. Até a próxima!